Bom dia a todos, bom dia torcedor do Figueirense. Chego aqui com alegria, com muita vontade e assim para construirmos aqui um caminho de volta ao Figueirense, um lugar como o nosso diretor falou, o lugar que é do Figueirense, um grande clube, um clube de tradição e que estamos acostumados a ver assim no mais alto degrau do futebol catarinense, do futebol brasileiro, e é esse lugar que nós queremos e viemos trabalhar para recolocar o Figueirense. Fabiano Linhares, sou do portal Marcou no Esporte, seja bem-vindo, Cristóvão. Queria que você falasse sobre o planejamento para a temporada. O Figueirense já anunciou mais aí 2, 3 jogadores. Você quer trabalhar com quantos atletas? Você indicou os jogadores? E que você falasse um pouco sobre o teu planejamento para a temporada do ano, desse ano, 2023, né? Bom dia, obrigado. Desde que eu fui convidado a trabalhar, isso na segunda semana de novembro, foi apresentado o planejamento, o que o Figueirense deseja para a temporada 23, e a partir daí a gente começou a planejar. É uma remontagem, né? Porque a nossa equipe, a gente, diferentemente não é a temporada passada, porque nós estamos nesse ano ainda, mas para o ano de 23 a gente vai ter que reconstruir, inclusive, uma base. Então é um trabalho diferente que requer assim uma renovação, contratações de jogadores, e a gente desde esse momento a gente está trabalhando nisso, com indicações de jogadores de minha parte, da parte do Figueirense, a gente trocando essas indicações, opções, e aí fazendo avaliações, estudos. A gente já chegou à contratação de alguns jogadores, outros bem encaminhados, que serão anunciados hoje e amanhã. Está tudo em processo de negociação, e negociações, algumas delas finais. Cristóvão, bom dia, bem-vindo ao Figueirense. E Ansel, repórter do Grupo ND. Queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse período teu sem trabalhar, desde 2020 até aqui, e quando é que veio esse convite do Figueirense e como que tu recebeu ele? Foi em 2020, eu tinha feito um trabalho no Atlético Goianiense e em seguida que eu saí de lá, deu-se a pandemia. E daí, quer dizer, foi um momento assustador para todo mundo, e essa preocupação também ajudou para que eu ficasse assim fora. Só que durante esse tempo, e mesmo o tempo anterior, foi um tempo em que eu investi muito. Eu tinha muitas perguntas e questionamentos, não só o meu trabalho e ao futebol que a gente joga, o futebol que a gente estava jogando. Então, eu fui estudar muitas coisas e procurar essas respostas. E isso eu fiz através, eu e o Quadros, como um grupo de estudos só entre nós, mas durante esse período nós estudamos 3 vezes por semana, 2 horas por dia, e estudávamos assim equipes, fazíamos análises, acompanhávamos todos os jogos, e principalmente uma coisa que eu ouço desde que eu fui jogador de futebol, eu sempre ouvi reclamações sobre calendário. O calendário sempre foi assim. E na verdade, isso tem uma influência muito grande. Muitas vezes, por jogar bastante em pouco tempo, e por outras vezes, assim, pelas viagens que se faz. Isso tem interferência muito grande na performance e no planejamento do treinador. E eu fui castigado muitas vezes por consequência disso. Então, eu parei para estudar a melhor maneira de eu fazer isso, não me livrar, porque o calendário até hoje parece que ele não tem jeito mesmo. Então, eu tinha que me adequar de uma maneira que eu pudesse trabalhar, construir equipes e não ter tanto prejuízo. E isso nós fizemos com análise de jogos, criação de treinamentos, para adequar o caos que é o calendário do futebol brasileiro. Bom dia, Cristóvão, José, dirigente do Figueirense também, Zé Maia da Jovem Pan, seja muito bem-vindo ao Figueira. Obrigado. Queria perguntar para ti, Cristóvão, a Série C é um campeonato muito diferente. O senhor começou de uma maneira até diferente, jogando em alto nível e treinando em alto nível em Série A e tudo mais. Como é que o senhor enxerga o Campeonato Catarinense
e o Brasileirão Série C também, que em nível técnico, infelizmente, tratando o catarinense, caiu nos últimos tempos. Tivemos final Brusque, Camboriú, por exemplo, e os grandes ficaram a mínima. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão tática. O que tem que ser feito diferente para disputar, por exemplo, uma Série C e um catarinense que é um torneio mais duro? Quando eu fui convidado, falamos muito sobre isso. E o que eu percebi é que, mesmo aqui em Santa Catarina, ainda no campeonato estadual, pelos campeonatos que as outras equipes disputam, algumas delas, elas provavelmente podem estar um passo na frente da gente. E nós tínhamos que fazer um planejamento em que a gente pudesse diminuir essa distância ou esse passo com uma maneira de jogar, com filosofia de jogo. E o jogo, independente de série, de regional, brasileiro, qualquer coisa, o jogo exige competitividade. Então, a ideia era construir uma equipe competitiva, que tenha um jogo coletivo muito forte. Dessa maneira, a gente conseguindo isso, que é a maneira que nós vamos trabalhar, a gente consegue diminuir essa distância que possa haver e conseguir competir de igual com os outros. Agora, logicamente que a gente tem grandes desafios, que são a construção dessa equipe num espaço de tempo curto e reconstrução dessa estrutura de time, né? Porque as mudanças são muitas. Mas a gente conta aí com os profissionais que a gente tem, conversamos muito durante esse período, temos uma torcida que vai jogar junto e vai empurrar a gente, porque a gente vai jogar para se fazer merecedor disso, e isso faz diferença. E essa forma de jogar, que é a que eu quero que a equipe jogue, vai ajudar essa união, e com isso a gente acredita que vai ser competitivo o suficiente para brigar de igual para igual com todos. Eduardo, da CBN Floripa, Cristóvão, José, sejam muito bem-vindos a Florianópolis e ao Figueirense. Cristóvão, minha pergunta vai de encontro com aquilo que tu mencionou sobre o calendário. Como conseguir trabalhar com essa pressão que existe em busca do acesso, que é o principal objetivo do Figueirense na temporada, com o calendário apertado e com pouco tempo de treinamento que tu terá, né? Porque vai ter o estadual agora, logo no início do ano, e logo depois da Série C. Enfim, como lidar com essa pressão para a implementação da tua ideia de jogo e o pouco tempo de treinamento? E como eu falei logo no começo, porque eu optei, quando eu fiz o último trabalho antes do Atlético Goianiense, eu tinha trabalhado no Vasco e eu quis parar um ano, justamente para estudar. Justamente estudar especificamente isso, de que maneira eu trabalharia para ser produtivo, para ter resultados, justamente com essas dificuldades. E é dessa maneira que a gente estudou esse tempo inteiro e nos preparamos para isso, que é desenvolver um método que acelere isso, que você possa colocar as suas ideias e criar uma filosofia de jogo. É isso. Agora, isso é um processo, todo processo requer tempo, a gente tem pouco tempo, mas essa metodologia é como se fosse, a gente foi estudar para criar atalhos que não comprometesse a essência do trabalho, da filosofia de jogo e das ideias de jogo. Então a gente preparou o nosso estudo e a nossa metodologia para isso. Aqui é um desafio ainda maior, porque é uma construção também de equipe, não só de equipe, mas de um grupo de elenco que mais da metade vai ser modificado. Então, isso requer tempo, requer tudo isso. Mas é um desafio que mexe muito com a gente. São vários motivos que eu vim, e esse é um desses, porque é desafiador, além do que eu imaginava e do que eu parei para estudar, esse agora é mais um, que é essa mudança toda no elenco, pouco tempo, e a gente vai ter que fazer isso, nós vamos fazer. Isso se faz com o que nós estamos fazendo, trabalhando juntos, juntar todo mundo que vai trabalhar, o clube e principalmente o nosso torcedor, que ele tenha compreensão e que ele nos apoie, e disso eu não tenho dúvida que vai acontecer, porque nós vamos demonstrar que merecemos isso. Heitor Machado do Globo Esporte, seja bem-vindo, quadros também. Obrigado. Você ficou um tempo aprimorando
você disse do período que esteve ausente de clubes. Se tu pudesse olhar para trás, para o profissional de 5, 6 anos atrás, em termos de característica, de método, de perfil, de estilo mesmo de treinador de campo, o que mudou do Cristóvão no Flamengo, do Fluminense, para o Cristóvão que chega ao Figueirense? Na verdade, as mudanças foi só no sentido de adquirir conhecimento, porque eu sou um treinador que gosto de atacar, de ser ofensivo, e sempre fui assim. E o que eu ganhei com esse tempo e o investimento foi isso, para que eu pudesse continuar sendo um treinador que gosta de atacar e ser ofensivo, eu tinha que cada vez mais eu entender e saber e ter uma performance de equilíbrio e que defendesse bem. Então, tudo isso faz parte do estudo, continuar e reforçar no meu método a maneira de colocar uma equipe que tenha consistência defensiva e que não deixe de ser uma equipe atacante. Então, a diferença só no enriquecimento que eu ganhei com os estudos para que eu conseguisse realizar esse meu desejo, não deixar de ser o treinador que eu sempre fui, que eu tenho essa influência talvez pela maneira de jogar, pela minha maneira que eu era jogador, então, e que é a maneira que eu enxergo o futebol. Eu gosto disso, eu gosto de ver equipe que joga. Só que a equipe que joga tem que saber defender, tem que defender bem e tem que ser equilibrada. Então eu fui me preparar para fazer com que a equipe jogue esse jogo, que é o jogo que eu gosto. Cristóvão, Arthur Alves, Rádio Guarujá. Quando o Figueirense te aproximou, o que entrou na preparação para aceitar esse desafio? Foi o projeto que eles me apresentaram, principalmente porque uma coisa importante para um treinador é ele participar da construção. Então, desde o começo, é uma reconstrução de elenco e a gente... Nesse momento, é um momento em que todas as equipes estão montando elenco, né? Todo mundo, e o mercado é efervescente, todo mundo na procura de jogadores. Então, isso se torna uma tarefa assim, mais difícil. E eu vi o desejo, e o que eles me apresentaram é essa vontade de fazer isso, e de querer superar assim, essa temporada, né? Nós estamos em 22, a equipe não subiu por pouco, foi no último jogo. Então, a gente vai fazer agora em 23, que não fique nessa, que a gente passe. E na disputa do campeonato estadual, que a gente consiga ser campeão. Esse é o desejo. Então, a apresentação do planejamento e desejo para isso foi que me motivou e, com isso, participar desde o começo. Porque aí, sim, normalmente a gente consegue, aqui no Brasil, como existe trocas muito constantes nas equipes, existe muita quebra de trabalho. Então, você não consegue fazer um trabalho do começo ao fim. E isso é muito ruim. Aí torna o treinador brasileiro o treinador que ele costuma ser muito bom para fazer um trabalho reativo, porque ele precisa fazer tudo com pressa e mostrar resultado, porque senão há quebra. Então a gente acaba se tornando assim. Eu não queria isso, eu queria alguma coisa que me mostrasse que pudesse ter alguma solidez. E isso foi me apresentado, eu acredito nisso, eu gostei. Aqui com o comitê do Figueirense, as conversas que eu tive e tudo que a gente vem fazendo nessa construção tem me deixado assim muito motivado. Eu estou muito feliz assim e com a sensação que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir tudo que nós desejamos. Bom dia, Cristóvão. Felipe Araújo, do portal Urba TV, TV por assinatura. Eu queria saber de você qual é o principal caminho para o Figueirense atingir os seus objetivos na próxima temporada, visto que o Figueirense, desde 2018, o Figueirense não ganha o campeonato estadual. O principal objetivo do Figueirense hoje é subir, voltar, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor ele é muito passional. O torcedor ele também cobra também o estadual, né? No Figueirense nos últimos anos teve eliminações que até frustraram o torcedor. Eu queria saber de você qual é o principal objetivo para o Figueirense chegar a isso. Figueirense, ele entra para qualquer disputa, ele não pode entrar para ser segundo lugar. O Figueirense disputa para ganhar, para ser campeão. Eu chego aqui com isso.
E foi isso que nós conversamos, quando nós começamos a trabalhar, nós acertamos e começamos a trabalhar para isso. Agora, nós temos dificuldades, temos limitações, tem tudo isso, mas o objetivo é competir para ganhar. E a gente tem trabalhado, o clube tem se esforçado, não tem sido fácil por conta disso, porque a gente tem que contratar muitos jogadores e bons jogadores para que possa realizar aquilo que nós desejamos, e achamos que é a forma do Figueirense conseguir disputar para esse objetivo, porque quando o campeonato começar, a torcida é normal, a torcida vai querer que o Figueirense seja campeão. E nesse sentido, dessa maneira que nós vamos trabalhar. Nós sabemos, como eu falei aqui, acho que eu já repeti várias vezes, do tamanho do desafio. O desafio passa por aí, porque tudo que a gente falar, tudo que a gente está fazendo, quando começar para ser campeão. Então a cobrança é essa, a cobrança vai ser essa, isso é o normal. Então a gente vai fazer aqui o melhor, da melhor maneira possível, para poder atender essa expectativa. Bom dia, Gustavo Rosa do canal Sempre Figueira. Cristóvão, queria saber tanto a tua metodologia quanto a do José Quadros, qual é a metodologia de trabalho com jogadores da base, se a gente pode esperar essa integração de alguns jogadores que a gente já sabe que tem um certo destaque na nossa base com o elenco principal do Figueirense. Você já respondeu, se ele tem destaque é porque tem qualidade, e comigo não tem idade, tem talento, capacidade. Se tem, não tem essa de que tem 17, 18. Se tem talento, tem capacidade de jogar, comigo tem chance. E eu gosto de trabalhar com jogadores da base. E aí agora vai ter a Copa São Paulo, um momento da gente observar nossos jogadores, o comportamento deles lá, e quem se destacar, com toda certeza, aproveitarei. Gustavo, a gente teve aí a Copa do Mundo, ainda tendo a eliminação do Brasil. Que situação diferente pode passar aí a Copa? Sempre deixa um legado, né? Sistema de jogo, estilo de partida, técnico que fez alguma coisa diferente. O que foi te chamando a atenção que tu pode implementar no teu trabalho nesse teu sistema de jogo? Como é que você gosta de jogar? Você gosta de jogar com referência, pelos lados? Qual é o teu estilo de jogo? Por exemplo, já falamos aqui, inclusive, entre nós sobre isso. O meu sistema de jogo, em que eu mais usei, que eu mais me identifico, 4-2-3-1. Só que isso eu que gosto. Agora, eu não posso pegar esse sistema que eu gosto e, se o elenco não me proporcionar isso, querer jogar dessa maneira. Então, eu dependo do elenco que eu consigo construir. Eu tenho tudo isso definido. Sistemas e maneira para jogar de várias formas. Agora, vamos apresentar e vamos começar a treinar. Vai depender daqueles jogadores que a gente conseguiu. Nós temos um planejamento para conseguir determinados jogadores que caiba nessa forma de jogar. Se a gente conseguir todos, ou o que a gente conseguir, nós vamos montar de acordo com aquilo que a gente conseguir. Aí o sistema a gente escolhe de acordo com as características desses jogadores. E isso a gente vai ver assim, quando a gente estiver finalizando o nosso elenco. Na Copa viu alguma coisa diferente, né? A Copa tem uma coisa, porque como são poucos jogos, e aí tem essa fase decisiva de mata-mata, aí vira um jogo de estratégia. Então, uma equipe que joga uma partida muito boa, e aí todo mundo acha que vai atropelar e que vai ganhar. Às vezes as equipes não estão num momento, mesmo na competição, quantas dessas seleções a gente não achou que não ia acontecer nada. Por exemplo, a França, antes de começar a Copa, a Argentina mesmo dentro da Copa, começa perdendo da Arábia Saudita e outras zebras que aconteceram. Mas aí são seleções de tradição, consegue passar dessa fase e vai para a fase de mata-mata, e aí passa a ser jogo de estratégia. E jogo de estratégia, ela pode dar um resultado, uma equipe que não está num momento tão grande, mas tem boa estratégia, pode anular a outra. E assim, a gente achou que passaria, eu mesmo acreditei que a gente passaria da Croácia. E quando fomos ver o jogo, a estratégia da Croácia funcionou bem e fez com que o jogo do Brasil não fluísse. E aí é assim, esse momento do jogo. Lógico que acontece muitas coisas
que já vem acontecendo aqui no Brasil, as variações de jogo, a maneira de jogar, sistema defensivo que a gente vê com linha de 5, mas tudo isso a gente já vê. Na Copa é porque a Copa é onde todo mundo assiste, mas tem muitas coisas, linha subida, ou então essa linha de 5 que a gente tem pouca gente que usa, 3 zagueiros, acontece de todas essas variações, a gente observa. Mas tem muita coisa que a cultura europeia, a gente não tem essa cultura. Coisas boas a gente adapta ao nosso, porque está atrelado ao nosso calendário. A gente, jogando de 3 em 3 dias, você vê os estrangeiros que chegam aqui, o que eles mais reclamam é disso, porque não estão acostumados com isso, estão acostumados a ter tempo para preparar e tudo, e isso é importante. Aqui a gente tem que se virar com isso, mas sempre tem coisas importantes acontecendo e sempre tem lições, a gente vai aprendendo a cada jogo que se vê, porque é o melhor nível. A pergunta do colega sobre a utilização da base é como fazer essa integração dos garotos da melhor forma para que eles não sintam tanto taticamente, principalmente fisicamente, essa mudança do profissional? Normalmente, isso aí varia de clube para clube. Tem clube que tem uma equipe que é intermediária, isso cada clube usa de uma maneira. Ou então joga-se muito com esses garotos competições que eles possam ser testados. O Figueirense eu ainda não sei de que maneira é que ele faz isso, mas como agora a gente tem a Copa São Paulo, que é uma competição importantíssima, é uma competição que avalia bem isso, principalmente se a gente avançar bem de fase. Então, mas isso tem os profissionais que estão no clube já há tempo e que acompanham. Então a gente recebe informações e quando temos a oportunidade a gente vai olhar também e proporcionar também os treinamentos, trazendo eles para treinar com a gente, que é uma maneira de se observar de mais perto. Professor Cristóvão, aqui, Cláudio Caticati, também canal Sempre Figueira. Boa tarde, bom dia, né? Bem-vindo, bem-vindo ao senhor, Cláudio Caticati, canal Sempre Figueira. Queria perguntar para o seu auxiliar, José Quadros, né? Como é que é a dinâmica, desde quando o senhor trabalha com o Cristóvão, e o que pode se trazer de uma escola europeia, né? O senhor que é português, a esse futebol brasileiro, né? Que a gente sempre fala que no futebol brasileiro tem a ginga, mas que precisa um pouco dessa estruturação, muitas vezes também psicológica e também do centro de, vamos dizer assim, da questão tática europeia, dando mais consistência ao futebol brasileiro. Então, desde quando o senhor já trabalha com o Cristóvão e como vem essa dinâmica e o que a escola europeia e portuguesa pode trazer para o futebol brasileiro? Bom dia. Então, eu trabalho com o Cristóvão desde 2020, tivemos uma experiência no Atlético Goianiense, mas o conhecimento aqui, a nossa interação já vem desde 2011, quando eu aterrei no Brasil pela primeira vez para desenvolver o meu projeto de doutorado com futebol, era o tema. Então comecei a entrevistar treinadores, o Cristóvão foi uma das pessoas também entrevistadas e a partir daí ficou um vínculo e mais tarde depois resultou aqui numa parceria no Atlético Goianiense em 2020. Mas antes disso nós já tínhamos também um contacto muito frequente e sempre discutimos muito futebol e sempre foi um tema muito vivo entre nós. Em relação ao futebol brasileiro, como português, como é que eu vejo? O futebol brasileiro tem os melhores jogadores do mundo, isso é um privilégio para qualquer treinador, seja para mim, para o Cristóvão, para o Jorge Jesus, né, que sempre falou também na qualidade do futebolista brasileiro. Tem condições para jogar o futebol europeu, né, aquele futebol mais estratégico, tático. Agora, como é que um jogador ou como é que uma equipa joga um futebol tático, treinando de forma tática? Esse é assim o grande núcleo em termos metodológicos do treinamento. E isso traz algumas implicações, né? Tem que haver um conhecimento muito grande do modelo de jogo, da nossa parte e dos jogadores, tem que haver aqui um canal de comunicação constante em relação a essas ideias e depois o treinamento na prática tem que refletir também a forma como nós pensamos o jogo. Então é esse link entre teoria e o jogo realmente jogado no campo tem que ser feito. Esse é o grande desafio como treinador português aqui no Brasil. O Cristóvão também já falou da dificuldade que é
treinar em fadiga, com jogos de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, que para mim é uma novidade, para qualquer treinador português. Vocês que assistem também, Vitor Pereira, Jesus, falam sempre dessa dificuldade em gerir a fadiga, muitas vezes treinar 2 treinos, não é, para poder jogar a seguir, essa é uma grande dificuldade. E outro aspecto também importante, que aqui é muito diferente, tem a ver com o tamanho do elenco. Na Europa e em Portugal nós temos elencos enxutos, com 20, 22, 23, 24 jogadores no máximo, e aqui temos 30, 35 jogadores para gerir. Esse também é um aspecto importante que nós tentámos também integrar, mas basicamente é isso, é treinar de forma específica, trazer essas ideias para o treinamento e trabalhar em cima dessas ideias. É isso. Cristóvão, um dos melhores momentos da sua carreira foi aquele Brasileirão de 2011, né? E não à toa também foi o melhor momento do Figueirense, foi a melhor campanha da história do Figueirense. Queria que você falasse um pouco sobre como que deve ser a experiência de jogar no Léo Scarpelli, para ti pessoalmente, e como deve ser para os atletas. O Figueirense teve dificuldade de jogar em casa na última temporada, nessa temporada, né? A gente já sabe tudo, tratado 2022 como ano passado. Mas o Figueirense, no momento mais decisivo, quando precisava vencer em casa, 1-0 dava classificação, não conseguiu. Queria que você falasse um pouco sobre esse, que já foi ano passado e esse ano, melhor dizendo, vivenciou aquilo que a gente chama de caldeirão alvinegro. Pois é, isso é decisivo. Se nós temos a torcida que nós temos, uma torcida vibrante, a gente tem que ter uma maneira de jogar, uma filosofia de jogo que atrai a torcida, que a torcida jogue junto. Para isso, é tudo que eu falei no começo, de como eu quero, como eu desejo que a equipe jogue. Por isso, pretendemos praticar um futebol muito competitivo, porque isso atrai. Nós somos um time da massa, time do povo, e é assim que eles gostam de ver. E a gente vai procurar dar essa resposta. Com essa resposta, logicamente, com conteúdo, que a equipe ela tenha capacidade, que ela tenha talento, e aí para fazer com que isso que você falou, isso aqui vire um caldeirão e que seja a favor. Porque se a gente não conseguir aproveitar isso, acontecem essas coisas, e aí vira um lugar estranho, como se estivesse jogando fora de casa. E a gente não quer, e nós não vamos fazer isso, nós vamos aproveitar o nosso campo, aproveitar a nossa torcida para jogar junto e fazer aqui a dificuldade de todos os adversários e aproveitar o mando de campo. Cristóvão, o Figueirense anunciou na tarde de ontem a saída do Oberdan, uma das principais referências técnicas, um dos pilares do meio de campo da equipe. No início da tua coletiva, tu falou que já tem possíveis reforços aí bem encaminhados. Gostaria de saber se algum deles é nesse setor aí da volância, do meio de campo, que a gente sabe que é um setor muito importante para a estruturação de qualquer equipe. Sim, sem dúvida, porque como você falou, o Oberdan fez uma temporada muito boa, é um grande jogador. Mas essas coisas acontecem, o jogador recebe a proposta e é muito vantajosa, interessante, e ele já dava um tempo aqui no clube, então o jogador deseja fazer essa troca, financeiramente também é bom, e aí isso acontece. E a gente está trabalhando para suprir não só isso, como eu falei, eu olho de uma forma coletiva, e temos, assim, já encaminhado jogadores para jogar nessa posição e que acreditamos muito. Foi assim, a gente estudou essas indicações e eu estou, inclusive, bastante ansioso para que dê certo, porque aí a gente consegue suprir isso e facilitar e melhorar a estrutura que a gente está montando. A minha pergunta vai para o José Quadros. José, bom dia. O seu currículo, né, possui vasta experiência acadêmica, universidades europeias, como você mesmo falou, tese de doutorado. No Brasil, muitas vezes a realidade do jogador de futebol é que ele não pôde ir para a escola e treinar ao mesmo tempo. Então, minha pergunta é como transferir esse conhecimento acadêmico para o jogador na sessão de treino e na hora do jogo? Então, a forma de comunicação de um treinador, qualquer que seja o treinador com muita formação académica ou não, é o exercício. O exercício fala pelo treinador. E a linguagem, apesar da formação académica, a linguagem acaba por ser sempre a mesma no Brasil ou em Portugal, com jogadores com mais ou menos formação académica. Não faz diferença. Então, tudo passa por simplificar a planificação, trazer exercícios que sejam úteis para o jogador jogar o jogo que nós queremos jogar. Basicamente é isto. Não tem segredo.
nunca foi um problema e o jogador percebe essa linguagem do exercício e do treinamento. Acaba por ser muito simples até. A minha pergunta é tanto para o Cristóvão como para o José Quadros. No ano de 2022, o Figueirense teve problemas, né, em alguns setores na Série C do Campeonato Brasileiro. E eu queria saber de vocês, até para o José Quadros também, a escola portuguesa, no que vocês podem mudar nisso para o ano de 2023? Há pouco, quando falávamos da Copa do Mundo, né, nas tendências, no que está a acontecer agora em 2022, o que nós vemos é que qualquer equipa que não jogue um jogo coletivo tem mais dificuldades. Nesse sentido, o Cristóvão falou também na importância do equilíbrio no jogo. Uma equipa que queira atacar bem também tem que defender bem. E uma equipa que só defende também acaba por ter muitas dificuldades no jogo. Então é conseguir arranjar aqui uma forma de jogar que permita atacar e defender com qualidade. E isso só é possível com uma equipa que tenha uma ideia de jogo coletivo, né? Um jogo coletivo em que ninguém se demite a defender e toda a gente participa também no ataque. Claro, isto parece simples falado, mas tem muitas implicações, existem aqui muitos detalhes que têm que ser encaixados uns nos outros, mas basicamente é esse o equilíbrio que nós pretendemos em relação a uma ideia de jogo que é coletiva. Esse talvez seja uma das dificuldades, é fazer com que o nosso atacante também defenda, ou então que o nosso zagueiro também participe do ataque. Então esta ideia passa por tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, acaba por trazer também essa ideia de equilíbrio e de bloco no jogo. Desculpa. Sobre o elenco, né, de 2022, ficou ainda, né, também caras conhecidas para a próxima temporada de 2023. E aí o Figueirense, como eu perguntei também, o Figueirense teve problemas, né, em alguns setores ali no ano de 2022. Uhum. O que mudar para esse ano, no próximo ano de 2023, para mudar isso? Claro, procurei observar para poder conhecer os jogadores, principalmente os jogadores que ficaram aqui. Eu vi alguns jogos da equipe, não vou falar sobre a equipe, mas o que é acima de qualquer coisa é o desejo e a necessidade de montar um elenco que possa jogar o jogo que nós achamos que é importante jogar e que o futebol exige. Então, por isso que eu falo muito em competitividade. Então, nós estamos contratando jogadores para que a gente possa fazer isso. Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não, por causa de vários fatores. Mas a gente trabalha nesse sentido. Então, por quê? Porque em conseguindo fazer isso, com toda certeza a gente vai conseguir o resultado que nós desejamos. O difícil é a gente conseguir do jeito, da maneira e do nível que nós queremos. Aí, por conta de tempo, a temporada 23 está começando agora. Aí tem Natal, tem Ano Novo. Então, isso tudo já vai tirando tempo para nós. Para nós que precisamos de mais tempo, até em relação aos nossos concorrentes, a gente vai ter que dar um jeito nisso. E nós estamos com muita vontade, acreditamos nisso, a nossa motivação é essa e nós queremos dar essa resposta para o torcedor gostar.